Michael Reeves construiu sua vida com base na disciplina, intelecto e um senso inabalável de controle. Aos 38 anos, ele tinha tudo o que um homem poderia sonhar: um império de empresas de tecnologia bem-sucedidas, uma propriedade luxuosa nos arredores de Austin e uma reputação que fazia os concorrentes recuarem antes mesmo de ousarem desafiá-lo. E claro, ele tinha Lauren, sua bela esposa de 12 anos. Ela já foi o amor de sua vida, a mulher que ele acreditava ser sua grande parceira, sua confidente e sua companheira mais leal. Mas ultimamente, algo havia mudado. Começou de forma sutil. Noites mais longas com as amigas, um telefone que nunca saía de suas mãos, a maneira como ela descartava suas perguntas com um sorriso preguiçoso e indiferente. No início, Michael tentou ignorar, convencendo-se de que estava apenas analisando demais as coisas. Um casamento tão forte quanto o deles não poderia simplesmente se romper da noite para o dia. Mas os sinais continuavam se acumulando. Lauren sempre foi carinhosa, calorosa. Agora, ela mal o reconhecia. O brilho em seus olhos foi substituído por algo que ele não conseguia identificar. Não era apenas desapego, era excitação. E naquela noite, ela saiu novamente. Ela deixou a casa vestida de forma diferente do usual. Jeans justos, salto alto, uma blusa decotada que estava longe de seu guarda-roupa elegante habitual. Quando ele perguntou para onde ela estava indo, ela mal olhou para ele. "Saí com as meninas", disse ela, sua voz desprovida de interesse. Michael assentiu, mas assim que a porta se fechou atrás dela, uma certeza silenciosa tomou conta dele. Ela estava mentindo. Ele sentou na beira da cama, encarando o relógio digital em sua mesinha de cabeceira. Os números brilhavam no escuro. Meia-noite. Lauren não havia mandado mensagem. Ele exalou, esfregando o queixo. Ele não queria ser o tipo de homem que verificava a localização de sua esposa. A confiança deveria ser a base do casamento deles, mas confiança não era uma venda. Ele pegou o telefone, abrindo o aplicativo de rastreamento que instalara 2 semanas antes, uma ação que na época deixou um gosto amargo em sua boca. Ele se sentiu como um marido paranoico, bisbilhotando onde não deveria, mas agora estava feliz por ter feito isso. Seu estômago se apertou enquanto ele encarava o ponto brilhante na tela. Lauren não estava em nenhum dos lugares habituais, não nos restaurantes sofisticados ou bares modernos no topo de prédios que ela e suas amigas frequentavam. Não. Ela estava em um lugar que fez seu sangue gelar. Um bar chamado O Diabo Rugindo. Michael já tinha ouvido falar dele antes. Não era o tipo de lugar onde pessoas como ele pisavam. Era um bar de motoqueiros conhecido, sujo, perigoso, cheio de homens que viviam segundo suas próprias regras. Era o tipo de lugar onde brigas começavam por causa de bebidas derramadas, onde a lealdade era medida em hematomas e cicatrizes. Lauren não tinha motivo para estar lá, a menos que uma lenta e sombria realização tomou conta dele. Ela queria estar lá. Michael se levantou, seus movimentos controlados, metódicos. Ele pegou as chaves na mesinha de cabeceira, sua mente afiando como uma lâmina. Seu coração deveria estar batendo forte, mas em vez disso, uma calma profunda e inquietante o envolveu. Não havia mais perguntas agora, nem mais dúvidas. Era a hora de descobrir a verdade. O carro esportivo preto e elegante de Michael cortava a noite escura do Texas como um fantasma. As luzes da cidade desvaneciam enquanto ele tomava a estrada que levava aos arredores, onde letreiros de neon piscavam sobre o asfalto rachado e o ar cheirava a cerveja derramada e gasolina. O diabo rugindo se erguia como uma fera nas sombras, mal iluminado. As janelas embaçadas com fumaça e segredos. Fileiras de motocicletas alinhavam o estacionamento. Cada uma fera metálica com motores rugindo, seu cromo brilhando sob as luzes amarelas da rua. Michael estacionou seu carro na borda do lote, saindo com precisão medida. No momento em que seus sapatos de couro polido tocaram o chão, ele sentiu. Ele não pertencia ali. Ele ajustou seus punhos. Isso não importava. Ele não estava lá para pertencer. Ele empurrou a pesada porta de madeira, e o mundo lá dentro o engoliu por inteiro. Uma onda de calor e barulho o atingiu.
risadas, tilintar de copos, o inconfundível cheiro de suor e o uísque. Uma jukebox tocava uma velha música de rock, os acordes distorcidos de guitarra vibrando pelo assoalho de madeira. Seus olhos varreram o salão, e então ele a viu. Lauren, sentada a uma mesa redonda no meio do bar, mas ela não estava sozinha. Sua esposa, sua perfeita esposa, estava cercada por gigantes, homens que pareciam esculpidos em aço e couro, suas barbas grossas, seus nós dos dedos marcados por 100 brigas. O líder deles, um homem enorme com a cabeça raspada e uma cicatriz irregular na bochecha, tinha seu braço preguiçosamente apoiado em sua cintura. Ela estava sorrindo, rindo. Sua respiração não falhou. Seu corpo não se tensionou. Ele apenas observou. Observou enquanto Lauren se inclinava ao toque do brutamontes, enquanto ela girava uma mecha de cabelo em seu dedo, seus lábios curvando-se em um sorriso brincalhão. Observou enquanto ela sussurrava algo no ouvido do motoqueiro, algo que fez toda a mesa explodir em risadas bêbadas e selvagens. E então ela o viu. Por um breve segundo, seu rosto tremeluziu com algo ilegível. Depois, como se nada tivesse acontecido, ela ergueu seu copo em sua direção e sorriu. "Oh, querido!" Ela ronronou, sua voz pingando de diversão. "O que você está fazendo aqui?" Os motoqueiros viraram os olhos, avaliando-o, uma nova onda de risadas percorrendo o grupo. Michael não disse nada. Ele deu um passo à frente, lentamente, fechando a distância entre eles. O líder do grupo, Kevin Butcher, como Michael descobriria depois, sorriu, mostrando dentes amarelos. "Perdido, garoto rico?" ele provocou. "Ou está aqui para comprar um drink para sua dama?" Mais risadas, mais desdém. Lauren reclinou-se na cadeira cruzando as pernas, inclinando a cabeça com aquele mesmo sorriso presunçoso. Então, ela disse as palavras que selaram seu destino. "Oh, Michael, apenas aceite. Esta é a minha vida agora, e eu estou amando cada segundo dela." O ambiente girou, não por choque, não por raiva, mas por certeza. Lauren havia feito sua escolha. Michael inalou lentamente, permitindo que o momento se assentasse, permitindo que o ar pesasse com inevitabilidade. Então ele sorriu, um sorriso lento, deliberado, afiado. E com uma voz suave como seda, ele disse as palavras que os assombrariam a todos. "Vocês acabaram de cometer o pior erro de suas vidas." Com isso, ele se virou e foi embora. O último riso o seguiu, mas não por muito tempo. O letreiro de neon do diabo rugindo piscava erraticamente contra a escuridão da noite do Texas, lançando um brilho vermelho sangue sobre as fileiras de motocicletas estacionadas à frente. Seus acabamentos cromados brilhavam sob as luzes da rua que zumbiam, cada uma pertencendo a um homem que vivia segundo suas próprias regras, inabalado por medo ou consequência. Dentro, o ar era denso com um coquetel pungente de uísque, suor e tabaco queimando. O grave de uma velha música de rock pulsava pelo assoalho de madeira, sacudindo os copos meio cheios e fazendo as velas nas mesas tremerem. O lugar exalava abandono desenfreado, um refúgio para homens que prosperavam em poder, violência e indulgência sem filtros. E lá, no coração disso tudo, estava ela, minha esposa. Lauren sentava no meio de uma longa mesa de madeira castigada, aninhada entre 10 motoqueiros enormes vestidos de couro, cada um maior e mais bruto que o anterior. Eles a cercavam como uma matilha de lobos, suas mãos nunca se afastando muito dela, seus olhos cheios de diversão presunçosa, como se ela fosse um prêmio que eles haviam conquistado. Ela estava rindo, a cabeça inclinada para trás, os lábios entreabertos de uma maneira que eu acreditava ser apenas para mim. A luz suave das lâmpadas banhava sua pele impecável, e seus dedos bem cuidados traçavam círculos preguiçosos no antebraço do homem ao seu lado, um brutamontes imponente com a cabeça raspada, barba espessa e braços cobertos de tatuagens. Seu nome era Kevin, o açougueiro Rousey, líder dos Caveiras do Inferno, um nome que há muito era sussurrado com medo pela cidade. Sua reputação era construída em intimidação, extorsão e domínio absoluto. E agora ele tinha seu braço envolto possessivamente em torno da cintura de minha esposa. Os outros também observavam, sorrindo, murmurando comentários grosseiros em voz baixa,
seus olhos famintos devorando a mulher que eu jurei proteger. Eu estava na entrada, meus dedos se fechando em punhos, mas não me movi, ainda não. Em vez disso, observei, porque precisava ver isso. Precisava ver a verdade com meus próprios olhos, sentir a lâmina da traição cortar minhas costelas e se alojar profundamente em minhas entranhas. O barman me lançou um olhar de soslaio, mas não disse nada. Ele sabia que não deveria interferir. Ninguém interrompia o açougueiro e sua equipe. Então, como se tivesse sentido minha presença, Lauren virou-se. Por um breve segundo, vi algo tremeluzir em seu rosto. Choque, culpa, talvez até pânico. Mas isso desapareceu antes que eu pudesse compreender. Em vez disso, ela sorriu. Ela se inclinou ainda mais no abraço de Kevin, deixando seus dedos dançarem ao longo de seu braço tatuado. Oh, querido, o que você está fazendo aqui? Ela ronronou, sua voz encharcada de diversão. Os motoqueiros riram, suas risadas ecoando como trovões distantes. Dei um passo lento à frente, minha expressão ilegível. Eu ia te perguntar a mesma coisa, respondi calmamente, embora minha voz fosse uma lâmina sob a superfície. Ela trocou um olhar com Kevin, que sorriu, revelando uma fileira de dentes manchados por anos de uísque e cigarros. Vamos lá, homem-chefe. Não fique tão surpreso, ele arrastou, sua voz grossa com condescendência. Uma mulher como essa, ela precisa de emoção, ela precisa de mais. Seus dedos deslizaram preguiçosamente pela coxa de Lauren, apenas o suficiente para fazer uma declaração, um ato lento e deliberado de posse. O ambiente ficou parado, uma tensão crepitando entre nós, esperando por minha reação. Exalei pelo nariz, mantendo minha voz firme, fria. É mesmo? Lauren inclinou a cabeça, fingindo pensatividade. Então, com o mesmo sorriso, deu de ombros. Não seja tão dramático, Michael, ela disse. Não é pessoal. Ela se virou para Kevin e os outros, sorrindo. Quero dizer, olhe para eles. Ela gesticulou para os homens ao seu redor. Eles são reais, indomáveis, vivos. O ambiente explodiu em risadas novamente. Alguns dos motoqueiros tilintaram seus copos, erguendo um brinde à sua nova conquista. Eu deveria estar com raiva. Deveria ter sentido o fogo da raiva queimar minhas veias, compelindo-me a atacar, a fazê-los pagar. Mas não fiz isso. Em vez disso, fiz algo que fez as risadas morrerem em suas gargantas. Eu sorri. Um pequeno sorriso sábio. Lauren franziu a testa ligeiramente. O que é tão engraçado? Não respondi de imediato. Deixei o silêncio se estender. Deixei-o sentir o peso dele. Deixei-o rastejar sob suas peles. Então, na voz mais calma imaginável, eu disse: Vocês acabaram de cometer o maior erro de suas vidas. Kevin zombou. É mesmo? E o que exatamente você vai fazer sobre isso, Terno? Chamar a polícia, talvez? Nos levar ao tribunal? Seus homens riram. Um deles até assobiou zombeteiramente. Mas eu não reagi. Simplesmente endireitei meu paletó, ajustei meus punhos e me virei para a porta. Enquanto eu me afastava, ouvi Kevin murmurar algo em voz baixa. Algo grosseiro. Algo destinado a me descartar. Mas havia algo mais agora. Uma inquietação se instalando sobre eles. Uma sombra de dúvida se insinuando. Porque, no fundo, sob sua arrogância e bravata, todos sentiram. Algo estava vindo, algo que eles ainda não podiam ver. E já era tarde demais. Michael não voltou para casa naquela noite. Sua mente era afiada demais. Precisa demais para deixar as emoções nublarem seu julgamento. Um homem menor poderia ter voltado correndo para aquele bar, socos voando, exigindo vingança no calor do momento. Mas Michael não era um homem menor. Ele era um estrategista, um caçador, e eles, sua esposa, seus amantes, já estavam presos em sua teia. Enquanto dirigia pelas ruas escuras da cidade, as luzes de neon passando em um borrão, sua mente entrou em ação como uma máquina, cada engrenagem, cada cálculo voltando-se para um objetivo inevitável. Destruição. O primeiro golpe. O bar cai. A primeira ligação de Michael foi para seu advogado imobiliário, Thomas Langley, um tubarão de terno, o tipo de homem que poderia desmantelar um império com uma única revisão de contrato. Thomas, disse Michael, sua voz suave como vidro. A propriedade na rua West Carson, 1208. Acredito que eu a possuo. Uma pausa,
papéis farfalhando, então. Está certo. Arrendamento de longo prazo para um inquilino, Salão do Diabo Sombrio, se não me engano. Pertence a alguns locais. Por quê? Os lábios de Michael curvaram-se em algo que não era exatamente um sorriso. Encerre o arrendamento, com efeito imediato. Thomas ficou em silêncio por um momento. Depois, soltou um assobio baixo. Alguém te irritou. Você não tem ideia. Ao amanhecer, o aviso havia sido redigido. Ao meio-dia, foi entregue. Ao cair da noite, o Salão do Diabo Sombrio não existia mais. Não havia mais música estrondosa. Não havia mais risadas ruidosas de motoqueiros afogando-se em seu falso senso de poder. Não havia mais cantos escuros para Lauren se esgueirar, fingindo que ainda era jovem, ainda desejável, ainda perigosa. O primeiro dominó havia caído. O segundo golpe, as correntes da dívida. Mas um bar era apenas um prédio. Michael queria esmagá-los. Ele passou o dia seguinte fazendo ligações, movendo dinheiro como peças em um tabuleiro de xadrez. Não demorou muito para encontrar os pontos fracos financeiros de Kevin Butcher Rouse, porque homens como Kevin, bêbados de sua própria invencibilidade, eram sempre descuidados com seu dinheiro. Kevin havia contraído um empréstimo enorme 2 anos atrás. Ele tinha sonhos de transformar a garagem de sua gangue em um império de motocicletas personalizadas. Grandes ambições para um homem que não entendia de números. E agora os pagamentos estavam vencendo. Através de uma teia silenciosa de aquisições de negócios, Michael comprou a dívida de Kevin da noite para o dia. Ele se tornou o único credor da garagem personalizada de Butcher. Quando Kevin ficou sabendo, já era tarde demais. O aviso chegou naquela noite, oficial, limpo, frio como aço. Pague cada centavo até a próxima semana ou perca tudo. O outrora temido motoqueiro era agora um homem com nada além de uma conta que não podia pagar. E Michael, ele observava, invisível, enquanto o pânico se instalava. O terceiro golpe. A lei e a ordem vêm bater. Ainda assim, isso não era suficiente. Michael não queria Kevin quebrado. Ele queria ele apagado. Então ele fez uma última ligação, essa para um contato na aplicação da lei. Um velho amigo que lhe devia um favor. Você pode querer dar uma olhada na garagem de Butcher, disse Michael levemente. Ouvi dizer que ele tem lidado com veículos roubados. Silêncio. Então, uma risada baixa. É mesmo, Mike? Algo sólido? Michael olhou para a pasta em sua mesa. Uma análise financeira completa das motos roubadas lavadas através da garagem de Kevin, cruzada com veículos desaparecidos em várias linhas estaduais. Verifique sua caixa de entrada. Uma inspiração aguda, então. Nossa, acho que faremos uma visita ao Sr. Rouse. Em 48 horas, agentes federais invadiram a garagem. As motos foram apreendidas. O império de Kevin foi trancado em cadeias. E enquanto Michael sentava em seu escritório no alto, assistindo as notícias se desenrolarem, ele não sentiu satisfação, apenas a fria certeza da justiça. O começo do fim. O mundo de Kevin Rouse estava em chamas, o bar desaparecido, o negócio esmagado, o dinheiro um fantasma. E agora, a lei tinha ele na mira. E ainda assim, ele nem sabia quem havia feito isso. Enquanto Michael se reclinava em sua cadeira, os dedos batendo pensativamente contra seu copo de uísque, ele se permitiu um único pensamento. Isso é apenas o começo. Lauren sempre viveu uma vida de conforto. Mesmo quando flertava com o perigo, ela o fazia com a rede de segurança da riqueza de seu marido sob ela. Ela pensava que era invencível, intocável. Ela pensava que podia dançar com lobos e nunca ser mordida. Mas conforme os dias passavam, o mundo ao seu redor começou a desmoronar. Começou com pequenos inconvenientes. Lauren acordou tarde uma manhã e pegou seu telefone para pedir um café da manhã caro em seu café sofisticado favorito. A transação foi recusada. Confusa, ela tentou novamente. Recusada. Ela verificou o aplicativo do banco. Saldo $0. Seu estômago se contorceu em nós. Ela atualizou o aplicativo. Tinha que ser um erro, tinha que ser. Então, o próximo golpe veio. Ela tentou ligar para Michael. Ele não atendeu, nem mesmo uma caixa postal.
Apenas uma mensagem fria e automatizada. O número que você discou não está mais disponível. Não era apenas um erro. Era um corte deliberado. Ainda assim, ela se recusou a entrar em pânico. Ela tinha os motoqueiros. Tinha Kevin. Ele cuidaria dela. Ela vestiu seus jeans justos e jaqueta de couro, indo para o único lugar que se tornara seu novo santuário, a sede do Caveiras do Inferno. No momento em que entrou, sentiu a tensão. O riso caótico usual estava desaparecido. O forte cheiro de cerveja e charutos era superado por algo mais: desespero. Kevin, o açougueiro, sentava em um canto, seus dedos apertados em torno de uma garrafa de uísque quase vazia. Seu rosto estava escuro com raiva. Ao seu redor, sua equipe parecia inquieta, sussurrando entre si. Lauren se aproximou com um balanço confiante, desempenhando seu papel usual. Qual é o problema com essas caras tristes, rapazes? Ela provocou, arrastando um dedo ao longo do braço de Kevin. Ele mal reagiu. Então seus olhos injetados de sangue se voltaram para ela, cheios de algo que ela nunca tinha visto antes. Ódio, frio, sem filtro. Seu marido, Kevin rosnou, sua voz grossa com fúria. Seu marido rico acabou de nos queimar até o chão. Lauren piscou. Do que você está falando? Um dos motoqueiros, Tommy, o magro com uma tatuagem de cobra no pescoço, cuspiu no chão. O bar se foi. Desligado, despejado, da noite para o dia. Recebemos um aviso na porta esta manhã. Seu estômago despencou. Kevin bateu a garrafa na mesa, estilhaçando o vidro. A Receita Federal invadiu nossas contas. Nossas malditas contas, Lauren. Acontece que temos impostos não pagos. Acontece que os federais de repente se importam com nossos ativos ilegais. Ele se levantou, pairando sobre ela. Você sabe quem é o dono daquele bar? Você sabe quem tem alimentado o maldito governo com nossa sujeira? Lauren engoliu em seco. Michael. Tudo começava a fazer sentido. A conta bancária vazia, o número bloqueado. Michael não estava apenas deixando-a, ele estava apagando-a. Mas Kevin não terminou. Isso nem é o pior, ele zombou. Nossa garagem, nosso maldito orgulho e alegria foi invadida esta manhã. Sabe por quê? Motos roubadas. Motos que tivemos por anos. Engraçado, a polícia nunca se importou antes. Agora eles se importam. Agora eles têm mandados de busca. A respiração de Lauren ficou rasa. Mas como o Michael? Porque seu marido idiota está 10 passos à nossa frente. Kevin disparou, seu rosto agora a centímetros do dela. Eu sabia que você o deixou nos ferrar. O ambiente ficou em silêncio. Foi quando a ficha caiu. Ela estava se vangloriando, rindo, tirando fotos, mandando mensagens do bar deles, da sede deles, da garagem deles. E Michael estava observando cada passo. Lauren cambaleou para trás, sua mente girando. Isso não deveria acontecer. Michael deveria estar fraco, com o coração partido, destruído. Ele deveria estar chorando por ela, não destruindo tudo o que ela tocava. Kevin, escute, ela começou, mas Kevin já havia se virado. Saia, ele disse friamente. Sua respiração falhou. O quê? Eu disse saia, Lauren. Ele não olhou para ela. Você está acabada aqui. Ela sentiu o peso do ambiente mudar contra ela. Os motoqueiros, os mesmos homens que riam com ela, flertavam com ela, a faziam sentir como uma rainha. Agora, a olhavam como se ela fosse nada, como se ela fosse veneno. Kevin, por favor, eu não... Você não pensou. Ele a cortou, finalmente encontrando seus olhos. Seu olhar era frio como gelo. Você costumava ser divertida, querida, uma boa distração. Mas agora você é apenas um peso. Lauren sentiu as paredes se fechando. Isso não estava acontecendo, mas estava. Ela não tinha para onde ir. Os motoqueiros não a queriam. Seus amigos, os amigos de Michael, nunca a aceitariam de volta. E Michael, ele a havia cortado de sua vida como uma doença. Sua respiração vinha em golfadas curtas, enquanto ela percebia o peso total de sua queda. Ela havia escolhido a emoção, o perigo, a rebelião. E agora ela não tinha nada. Lauren deixou a sede, saindo para o ar frio da noite. Suas mãos tremiam enquanto ela pegava o telefone, encarando o número de Michael. Pela primeira vez, ela sentiu um medo real.
Ela precisava consertar isso de alguma forma. Ela apertou o botão de ligar. O telefone tocou uma vez, duas, então clicou. Uma mensagem de voz. O número que você discou não está mais disponível. Um calafrio percorreu sua espinha. Michael não apenas a deixou, ele a apagou. E pela primeira vez desde que jogou seu casamento, fora pela emoção de bad boys e noites imprudentes, Lauren finalmente entendeu o que era a verdadeira solidão. Lauren nunca conheceu o verdadeiro medo. Ela passou anos banhada em luxo, deleitando-se na segurança de saber que era casada com um homem que podia resolver qualquer problema com uma simples ligação. Ela dançou pela vida com uma arrogância imprudente, acreditando que não importava o que fizesse, não importava o quão longe ultrapassasse os limites, Michael sempre estaria lá para segurá-la. Mas agora, sentada sozinha em um quarto de motel mal iluminado que foi forçada a alugar depois de ser expulsa da mansão, ela sentiu um vazio corrosivo. As paredes estavam manchadas com anos de negligência. O ar exalava licor barato e arrependimento. Suas mãos tremiam enquanto segurava o telefone, encarando o nome de Michael na tela. Ela já havia ligado para ele 3 vezes, cada chamada indo direto para a caixa postal. Seu coração batia forte enquanto tentava novamente. Desta vez, a ligação conectou. O silêncio do outro lado se estendia, apertando sua garganta. Então, a voz dele, calma, medida e completamente desprovida de emoção. Lauren, ouvir seu nome dos lábios dele enviou um arrepio por sua espinha. Ele não estava com raiva, não estava gritando, não estava exigindo explicações. Isso a aterrorizava mais do que qualquer coisa. Michael, ela sussurrou, segurando o telefone como se fosse a única coisa que a impedia de se afogar. Por favor, eu preciso te ver. Uma pausa. Então, uma risada fria. Você precisa me ver. A voz dele era ilegível, uma lâmina escondida sob veludo. Por que, Lauren? Você acha que há algo para discutir? Ela engoliu o nó na garganta. Eu cometi um erro, ela gaguejou. Eu não estava pensando claramente. Eu estava... Não, Lauren, ele a cortou. Você estava pensando com perfeita clareza. Você sabia exatamente o que estava fazendo. Você só não esperava consequências. Ela inspirou bruscamente. Michael, por favor, eu perdi tudo. Sua voz falhou. Eu não posso viver assim. Eu estava errada. Eu fui estúpida. Eu preciso de você. Uma longa pausa. Ela se agarrou ao silêncio, esperando, rezando que isso significasse algo, que ele estivesse considerando suas palavras. Então ele falou. Você se lembra daquela noite no bar, Lauren? Seu tom permaneceu infuriantemente calmo, quase divertido. Quando eu entrei e te vi pendurada neles, quando perguntei o que estava acontecendo e você riu, ela fechou os olhos, a memória ardendo mais afiada que uma lâmina. Michael, eu não estava pensando... Você me disse para aceitar. Ele interrompeu, sua voz ainda assustadoramente nivelada. Que essa era sua vida agora, que você estava gostando. Seu estômago se contorceu em nós. Eu estava tentando te machucar. Ela admitiu, voz pouco acima de um sussurro. Eu fui estúpida. Eu pensei que você lutaria por mim, que você... Uma risada amarga cortou o ar. Lutar por você? Michael repetiu. Por que eu lutaria por alguém tão ansioso para me destruir? Ela ficou em silêncio. Então, finalmente, ela quebrou. Eu estava errada. Ela soluçou, pressionando o telefone contra o ouvido, como se isso pudesse de alguma forma trazê-lo mais perto. Eu estava tão errada. Por favor, Michael, eu não posso fazer isso sozinha. Eu preciso de você. Eu preciso de nós. Eu sinto sua falta. Eu sei, Lauren, ele disse, sua voz virando gelo. Você não sente minha falta. Você sente falta do que eu te dei. A riqueza, a segurança, o poder. Mas ele exalou suavemente, como se o pensamento em si fosse ridículo. Você nunca realmente se importou comigo. Você provou isso no momento em que se jogou neles. Sua respiração falhou. Por favor, eu farei qualquer coisa. Ela implorou. Apenas me diga o que fazer. Me diga como consertar isso. Pela primeira vez na conversa, a voz de Michael suavizou.
Não há nada para consertar, Lauren. Ele disse quase gentilmente. Porque você fez sua escolha e agora você tem que viver com ela. A finalidade em suas palavras enviou gelo por suas veias. Não, não, Michael, por favor. Ela ouviu ele suspirar, um som cansado, quase piedoso. Você me disse para aceitar, ele repetiu. Agora é a sua vez. Um único clique, então, silêncio. Lauren encarou seu telefone em horror, a realização caindo sobre ela como uma onda. Michael não voltaria. Ela havia apostado e havia perdido tudo. Lauren sentou nos degraus desmoronando do que costumava ser o bar, o diabo rugindo. O letreiro de neon acima de sua cabeça piscava fraco, mal se agarrando à vida, muito como os últimos resquícios de seu orgulho. Apenas dias atrás, este lugar estava vivo com risadas estrondosas, garrafas tilintando e o ronco profundo de motocicletas. Agora era nada mais que uma casca em decomposição, suas portas trancadas, suas janelas cobertas com tábuas. Suas mãos tremiam enquanto ela segurava o telefone, encarando a última mensagem de Michael. Aceite, Lauren. Esta é a sua vida agora. Aproveite. Sua garganta apertou. Ela tentou ligar novamente, 1, 2, 20 vezes. Cada chamada tocava no silêncio antes de ir para a caixa postal. Cada mensagem ficava sem resposta. A realização afundou como um peso lento e sufocante em seu peito. Ele estava realmente fora, e tudo o que ela sempre tomou como garantido também. Lauren sempre se considerou no controle, mesmo quando corria riscos, mesmo quando brincava com o perigo. Ela acreditava que sempre poderia aterrissar de pé. Ela pensava que poderia ter tudo, a riqueza e segurança de Michael, a adrenalina dos motoqueiros, a emoção de ultrapassar as regras. Mas ela o subestimou. Ela esperava raiva, gritos, talvez até uma confrontação dramática. Em vez disso, Michael havia feito algo muito pior. Ele a apagou pedaço por pedaço. Ele havia tirado tudo em que ela se apoiava. Suas contas bancárias congeladas, seus cartões de crédito recusados, seu carro de luxo confiscado, seu status social em ruínas e os motoqueiros desaparecidos. Após os golpes financeiros e manobras legais de Michael, o império deles desmoronou como um castelo de cartas. O bar foi fechado, suas propriedades confiscadas, e logo a gangue se dispersou como ratos de um navio afundando. Alguns fugiram da cidade, alguns se viram encurralados pela lei. Nenhum deles se importava mais com ela. Ela passou de ser a rainha da noite para um pensamento esquecido. Tremendo no ar frio da noite, Lauren puxou sua jaqueta mais apertada ao redor de si. Não era um de seus casacos de grife. Esses já haviam sumido há muito tempo. Era algo barato, algo que ela havia emprestado, algo que não era dela. Ela não tinha para onde ir. Seus supostos amigos, aqueles que costumavam invejá-la, viraram as costas para ela no momento em que sua queda se tornou entretenimento. Sua família. Ela não falava com eles há anos, não desde que Michael lhe dera uma vida rica demais para se importar com eles. E Michael, ela engoliu em seco. Ainda havia uma chance. Talvez se ela pudesse apenas vê-lo, se pudesse fazer ele ouvir, se pudesse fazer ele lembrar como as coisas costumavam ser, como ele a amava antes, talvez ele a aceitasse de volta. Era desesperado, era humilhante, mas era tudo o que ela tinha. Lauren se viu parada do lado de fora da casa dele, ou melhor, do que costumava ser sua casa também. A mansão imponente se erguia acima dela, banhada em luz dourada. Ela se lembrava de quando costumava hospedar festas luxuosas ali, quando ria em seus corredores, quando acordava em sua cama coberta de seda. Ela se aproximou, hesitando. As janelas estavam fechadas, os portões trancados. Ela tocou a campainha uma vez, duas, sem resposta. Ela tentou novamente batendo na porta. Silêncio. E então, um leve movimento lá dentro. Sua respiração ficou presa. Ele estava lá, ele estava dentro. Michael, ela chamou, pressionando-se contra a porta. Michael, por favor, apenas me deixe falar com você, por favor. Nenhuma resposta. Eu cometi um erro. Eu fui estúpida. Eu estava perdida.
A luz da varanda acima dela se apagou. A escuridão a engoliu. Ela havia sido dispensada assim. Suas mãos se fecharam em punhos. Michael, por favor, você não pode simplesmente me apagar assim. Você me amou uma vez. Nada. Uma lágrima escorreu por sua bochecha. Era isso, era realmente isso. Ele não estava vindo, não estava ouvindo. Ela estava do lado de fora de uma vida que não mais lhe pertencia, e ela nunca entraria novamente. Enquanto se afastava da mansão, seus pés pareciam pesados, seu peito oco. A verdade finalmente se assentou, mais profunda do que nunca. Ela pensou que era intocável. Pensou que podia brincar com fogo e nunca se queimar. Mas Michael fez mais do que queimá-la. Ele a deixou queimar a si mesma. E agora não havia nada além de cinzas. A noite a engoliu enquanto ela desaparecia na cidade, um fantasma da mulher que costumava ser. E Michael, ele nunca olhou para trás.